E quais os aspectos do julgamento no Supremo que podem influenciar as eleições do ano que vem? O nosso entrevistado agora é o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB aqui de São Paulo, Ricardo Vita Porto. Tudo bem, doutor? Muito obrigado mais uma vez pela atenção, pela gentileza, por estar aqui conosco na Jovem Pan. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Thiago. Boa noite, Dora. Boa noite, Kobayashi. É sempre um prazer participar com vocês aí na Jovem Pan. Muito obrigado. Doutor, é claro que foi só o primeiro dia, ainda temos o desfecho de amanhã para saber se o Supremo torna não só o ex-presidente, mas outras 7 pessoas, eles podem virar réus por essa investigação, por essa denúncia. E eu pergunto para o senhor o seguinte, é muito cedo ainda se falar, mas qual é a amplitude de tudo isso para que isso eventualmente avance em 2026 e, de uma certa maneira, possa até interferir no calendário eleitoral do ano que vem, doutor? Eu achei muito interessante quando vocês colocam essa questão se o Bolsonaro é ou não carta fora do baralho. A gente precisa lembrar que já em 2023 o Tribunal Superior Eleitoral condenou numa ação eleitoral o Bolsonaro por abuso do poder e o uso indevido dos meios de comunicação. E uma das consequências dessa condenação é a inelegibilidade pelo prazo de 8 anos a partir da eleição de 2022, ou seja, nós teremos 8 anos a partir de 22, então essa inelegibilidade duraria até 2030. Agora, nós temos também os reflexos desta decisão do Supremo, nós estamos aqui em sede de ação penal, ainda na fase do recebimento da denúncia, mas existirão consequências também de eventual condenação. Desde a decisão colegiada, há também a incidência da inelegibilidade para alguns dos crimes no qual o Bolsonaro foi denunciado. Vou chamar já os nossos comentaristas então, doutor. Dora Kramer faz a próxima pergunta para o senhor. Dora. Boa noite, doutor Ricardo. É justamente sobre esse ponto que eu quero saber, que é uma curiosidade que eu tenho, que eu não consigo saber. Se ele for condenado, porque hoje ele tem 8 anos, tá? Como o senhor se referiu. Se ele for condenado, quanto tempo o Bolsonaro fica inelegível? Olha, Dora, a primeira coisa, a gente confunde muito 2 conceitos que são diferentes. Um conceito que é da inelegibilidade e outro conceito que é da suspensão dos direitos políticos. Qualquer pessoa que está cumprindo pena depois do trânsito em julgado da condenação, ela perde a sua capacidade eleitoral passiva e ativa. Ela sequer eleitor pode ser. Ela não vai poder disputar a eleição e nem votar. Então, qualquer pessoa que vier a ser condenada, enquanto não cumprir a pena, está com os direitos políticos suspensos. Outra coisa é a inelegibilidade, que é a perda da capacidade apenas passiva de ser votado. E esta inelegibilidade ela acontece para alguns crimes pré-definidos na lei da ficha limpa e começam a contar 8 anos a partir não do trânsito em julgado da decisão final, mas da decisão condenatória colegiada. O ex-presidente Bolsonaro, ele responde principalmente por 3 crimes a denúncia, 4 crimes na denúncia. A primeira, que é a principal, que são os chamados crimes contra as instituições democráticas, que é a tentativa da abolição do Estado Democrático de Direito. Tem também o crime de golpe de Estado e o crime de dano ao patrimônio público. Nenhum desses crimes, Dora, estão previstos lá na lei da ficha limpa como causas de inelegibilidade desde a decisão colegiada. Mas há um 4º crime pelo qual o Procurador-Geral da República denunciou o ex-presidente, que é da organização criminosa. Se Bolsonaro vier a ser condenado por organização criminosa, aí desde a decisão colegiada, ainda que seja pela turma, ou pelo plenário, evidentemente, do Supremo, ele já passa também a ficar inelegível a partir dessa decisão. Ou seja, a gente já tem a inelegibilidade lá do TSE, do processo eleitoral, que vai até 2020, e pode ter novas inelegibilidades se vier a sobrevir aí uma condenação pelo crime específico de organização criminosa. Kobayashi.
Doutor Ricardo Vitaporto, uma honra reencontrá-lo aqui. A minha pergunta é sobre como se daria na prática uma eventual condenação com impactos na sua situação eleitoral, né, de Bolsonaro, no caso. Se ele já está inelegível e ele pode ter uma nova condenação, uma condenação criminal com reflexos na justiça eleitoral, essas penas se somam, elas coexistem? A partir de quando se contaria o novo prazo para a perda dos seus direitos? Como é que funcionaria isso na prática? Kobayashi, como eu coloquei, a condenação da justiça eleitoral, a inelegibilidade começa a contar da data da eleição, porque é assim que prevê a lei eleitoral. Agora, na questão criminal, ela começa a contar da decisão colegiada, né? E elas coexistem e não somam nenhum prazo. Mas há também uma outra consequência, como eu coloquei para a Dora. No trânsito em julgado, há a suspensão dos direitos políticos. Uma pessoa que está cumprindo pena, ela não vota. Isso é comunicado para a Justiça Eleitoral e a Justiça Eleitoral, inclusive, bloqueia o título. A pessoa que, enquanto ela não cumprir toda a pena, e seja uma pena de restritiva de liberdade, seja uma pena de restritiva de direitos, ou mesmo uma pena de multa, enquanto ela não cumprir esta pena, fica lá anotado na Justiça Eleitoral a suspensão dos direitos políticos e não vai sequer para a lista de eleitor. Então, também a gente precisa avaliar que, além das inelegibilidades, na decisão final com o trânsito julgado, também há o período de suspensão. Então, ou seja, existem várias penas, né, tanto a elegibilidade como a suspensão, e correm todas juntas sem se acrescerem. E, doutor, uma outra dúvida, ainda dentro disso que o Kobayashi falou. Se o ex-presidente está inelegível a partir de 2022, se eventualmente ele for condenado nesse ano de 2025, o prazo de 8 anos começa a contar a partir de 25 ou se soma? Eu acho que isso é importante para explicar para a audiência. Sim. Bom, primeiro, Thiago, a gente precisa sempre lembrar que a gente estamos ainda no período, né, na fase processual de recebimento da denúncia, né? O Supremo vai dizer se admite ou não que o processo se dê início, né? Aí vai ter toda uma fase de, como a gente chama no direito, de dilação probatória, de analisar documentos, ouvir testemunhas. Então, a gente, evidentemente, tem visto que esse processo tem sido acelerado, né? Mas existem diversas outras fases processuais que precisam ser cumpridas para que chegue numa decisão final. Não acredito que haja tempo para que isso ocorra ainda em 2025. De qualquer forma, a inelegibilidade vai contar por 8 anos a partir da decisão colegiada condenatória, que aplica a pena, e aí só se for no caso específico, como eu disse, do caso de formação de quadrilha. Conversamos com o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB aqui de São Paulo, doutor Ricardo Vitaporto. Mais uma vez, obrigado pela gentileza, doutor. Voltaremos sempre a nos falar. Um abraço, até a próxima. Obrigado, um abraço a todos.